as pessoas independentes que possam fazer ouvir a sua voz em relação a isso, né? Marcelo, por favor. Obrigado, João. Então, boa tarde, agradecer aos organizadores, boa noite pela presença e vamos logo ao ponto, né? Bom, a minha participação vai ser, acho que, talvez contextualizar que tipo de referência orienta ou teria orientado processos como o de Belo Monte, do ponto de vista dos instrumentos de política ambiental que são aplicados, em que se destaca essencialmente o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental. Bom, são dois instrumentos que têm amparo muito forte dentro da legislação brasileira. A própria Constituição recepciona esses instrumentos. O estudo de impacto ambiental ele é citado no artigo 225 da Constituição, o capítulo do meio ambiente, e tem, então, portanto, uma estruturação jurídica muito forte, muito consistente, do ponto de vista da legalidade da aplicação do instrumento dentro desse arranjo institucional que nós temos no nosso Estado, no nosso governo. Bom, mas o que ocorre de fato, e não é uma prerrogativa nem um privilégio dessa situação de Belo Monte, infelizmente, e é um problema do ponto de vista dos instrumentos envolvidos, licenciamento e avaliação de impacto, é um problema crônico que se repete em diferentes pontos do planeta. Essa falta ou essa insegurança que se tem, especificamente em relação à situação de Belo Monte, e essa indignação, que como é que pode aprovar um negócio desse, né, depois das informações, todas elas sendo recebidas e parcialmente recebidas, né, e todas fragmentadas, etc. A estrutura em que opera esses instrumentos, ela tem levado, ela não deveria levar, mas ela tem levado a esse tipo de situação. A avaliação de impacto ambiental ela tem por finalidade essencialmente informar as consequências de uma determinada proposta, e não tomar a decisão em si, mas informar com base em estudos consubstanciados e que na essência não deve privilegiar nenhum aspecto do meio, né? E existe um fracionamento bastante questionável em relação à maneira como a legislação propõe que se trate o meio, em meio físico, biótico e socioeconômico, antrópico, é um termo inovador da legislação, como eu descobri aqui com o pessoal, né, o que é antrópico. Bom, e essa fragmentação e essa visão é toda orientada por um processo que tem por finalidade aprovar um determinado empreendimento, uma determinada proposta. E eu passo que o papel da avaliação de impacto ambiental seria avaliar as consequências dessa proposta naquilo que ela deve interferir em relação a aspectos ambientais de forma geral. Acaba. Sim? Bom, então, e aí fica complicado, porque o que se alega é que no momento em que os estudos de impacto ambiental são elaborados, todas as decisões ligadas ao projeto já estão tomadas. E no caso específico de Belo Monte, mais ainda, já havia inclusive data para colocar a energia na rede, porque senão o país não cresceria tanto os seus compromissos e etc. E não conseguiria honrar os seus compromissos e a sua perspectiva de crescimento. Então, veja, um empreendimento desse porte, dessa magnitude, os responsáveis pela implementação não oferecem, ou não têm, ou não consideram que há algum tipo de modificação substancial que possa ser feita a partir daí. Porque já há toda uma cadeia de compromissos assumidas e etc. Então, já há uma expectativa da rentabilidade, do rendimento desse empreendimento. Inclusive, uma série de mecanismos de financiamento ou captação de recursos que já vão avançando. Isso não justifica em nada a maneira como tem ocorrido esses processos de licenciamento. A essência dos instrumentos não deve se preocupar com esse tipo de argumento. O que o instrumento, tanto o licenciamento quanto a avaliação de impacto ambiental deve fazer pelo processo seria orientar no sentido de, bom, essa alternativa, esse projeto neste local não vai pegar bem. Existem impactos que são inadmissíveis, existem impactos que não se permite ou que não se permitiria recuperar, que não haveria mitigação possível.
Quando se extrapola a matriz técnica, essencialmente ligada ao projeto, e aí eu estou falando basicamente de meio físico e alguma coisa de meio biológico, ligado às questões de biodiversidade, unidades de conservação e etc., a gente entra num campo em que as visões não são compartilháveis. A matriz decisória ou a lógica que orienta esse tipo de processo está olhando para o projeto e para a funcionalidade do projeto. E quando vem uma questão de caráter cultural, de caráter histórico, conflitos normalmente que não são nem dimensionáveis, não são nem numericamente dimensionáveis, ela cai num sistema, ela cai numa lógica em que é um argumento, ele é totalmente ignorado, ele é facilmente, não é totalmente, ele é facilmente ignorado, ele é normalmente negligenciado, inclusive, não é? Porque certamente haveria e há impactos de caráter cultural, histórico, imaterial, simbólico, que justificam a não implementação de um empreendimento. Seja lá qual for, não só Belo Monte. No caso de Belo Monte, já existe uma série de informações que colocam grandes dúvidas em relação à essência daquilo que o instrumento se propõe, que é avaliar a tal viabilidade ambiental. E o órgão ambiental ele só pode conceder uma licença se tiver plenamente convencido dessa viabilidade ambiental. No caso de Belo Monte, o que chama atenção, que eu volto a repetir, não é uma exclusividade de Belo Monte, isso acontece normalmente, infelizmente, a tal viabilidade ambiental passa a ser condicionada por uma série de ações de caráter compensatório, de caráter de mitigação de efeitos. Até aí tudo bem, dentro da lógica do instrumento, mas como é que se pondera isso? Que tipo de fórum, que tipo de sistema decisório homologa esse tipo de proposta? Ou seja, não que seja o caso de Belo Monte também, especificamente, mas olha, vai haver alguns impactos ligados a interferências naquela comunidade. Sim, não se preocupe, a gente vai remover todo mundo e vamos construir escolas, postos de saúde, etc. Bom, quem media esse tipo de negociação? Como é que essa negociação é mediada? Como é que isso é colocado numa mesma matriz de decisão estritamente objetiva e que eu consigo dimensionar a movimentação de terra associada à barragem, por exemplo? E eu consigo dimensionar a superfície inundada e, portanto, consigo quantificar cada exemplar e descrever cada exemplar de espécie arbórea, exemplar arbóreo que vai ser afetado, e consigo propor aí uma compensação numericamente favorável. Eu vou colocar 50 exemplares para cada um que eu suprimir. No caso desse tipo de questão, que deve ser tratada da mesma maneira como as outras, a nossa estrutura que opera esses instrumentos não faz distinção nenhuma em relação a questões biológicas, questões de meio físico, questões de meio socioeconômico, cultural. E aí a situação fica totalmente desequilibrada. E nós trabalhamos com essa lógica da compensação e da mitigação, e ao passo que não temos balizador, não temos nenhum tipo de balizador consistente que permita a gente integrar esse tipo de questão na mesma matriz decisória que as outras são tratadas, e questões muito facilmente descritas e previstas, muito fácil de serem previstas ou estimadas com grande segurança. Então, essa é uma questão fundamental, né? Por trás disso, reflete uma grande ausência de um sistema de planejamento. Quer dizer, quando é que Belo Monte, né, resgatando o objeto da discussão, quando é que Belo Monte foi projetada? Certamente não foi no momento do estudo de impacto ambiental. Muito antes. Um projeto desses ele tem um cronograma que é muito anterior a isso, pelo menos 5, 6 anos. Bom, nesse momento talvez houvesse possibilidade de discutir localização com os empreendedores, sem afetar suas perspectivas, sem afetar a perspectiva do próprio país de desenvolver, de se desenvolver, de complementar a sua oferta de energia diante de uma demanda crescente, etc. Agora, no momento em que as coisas aparecem, e pior, né,
quando se abre o canal principal de negociação e de articulação, que é durante as audiências públicas, já foi. Como é que a gente pode imaginar, diante dessa estrutura, eu tenho que aprovar um projeto, eu tenho que verificar se as compensações são adequadas. Diante dessa estrutura, movimentos, mesmo que totalmente legítimos e muito significativos, como esse que tem ocorrido em Belo Monte, não sensibiliza de fato, não tem poder de sensibilizar dentro dessa estrutura como ela opera. E aí o que se vê invariavelmente são ações que vêm tirar a decisão dessa estrutura formal. E isso joga contra totalmente a lógica do instrumento. E isso dá mais munição para se questionar, inclusive, tá vendo? Esse é um processo que nem devia ter, porque não dá para tomar nenhum tipo de decisão, porque qualquer um pode ir ao Ministério Público e questionar e travar um processo de licenciamento. E aí o desenvolvimento do país atrasa, ou então inviabiliza, etc. Então, são questões que têm que ser mediadas e têm que ser inseridas nesse contexto. Na maneira como as estruturas operam esses instrumentos, não há certamente espaço para esse tipo de discussão. Isso é o que precisa ser bem pensado e bem ponderado.